Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje eu tenho, claro, uma convidada muito especial, uma convidada que é referência na área de recursos humanos. Eu estou aqui com a Daniele Fonseca, que é CPO do eBanks. Nada mais, nada menos. Dani, ó, eu já fico íntima da convidada, né? Já vou chamando de Dani. Tá ótimo. Gratidão. Hoje, para você ter uma ideia, tá caindo assim canivete aqui em Curitiba. Então, a Dani, que é toda essa mulher, ó, difícil falar com ela, porque ela tem o desafio dela é enorme, gigantesco. Então, ela tá dando a honra de vir aqui trazer um conteúdo para você. Então, vem comigo, desliga tudo aí, que esse episódio vai estar incrível. Dani, gratidão por você estar aqui. Já é a segunda vez que a gente grava e sempre o seu conteúdo é incrível. Realmente a gente está falando aqui com alguém que tem conhecimento de causa e a gente vai falar hoje de carreira. E eu queria saber primeiro assim, da sua carreira, Dani, como que você começou e como é hoje ter toda essa responsabilidade, né? Ter esse cargo numa empresa que é conceituada, que é referência no mercado. Imagino que seu desafio também não seja pequeno. É isso aí. Thaís, eu que agradeço. Super prazer estar aqui, muito legal, muito bom estar com todo mundo, podendo falar. Eu acho que a gente compartilhar o que a gente aprende é uma delícia, né? E isso que faz a gente crescer, por sinal, na carreira. Compartilhar conhecimento, sim, né? Ter uma disponibilidade muito grande de aprender e ensinar. Eu acho que isso é chave. Bom, né? Eu tô aí com quase 30 anos na área de gestão de pessoas. Sempre falo que gestão de pessoas, ela tem algumas coisas juntas. Então, às vezes, você tá com gestão de pessoas, você tá com comunicação interna, às vezes tem externa, às vezes sustentabilidade. Hoje eu tenho responsabilidade por IT também. Nossa, então, você tem quantas pessoas abaixo de você hoje? Direto e indireto? Direto e indireto, mas 100 e pouquinhas, né? Então, a minha carreira, eu sempre fico pensando assim, o que foi chave na minha carreira? Eu acho que menos do que o planejamento, na minha carreira eu acho que foi muito importante curiosidade. Eu sempre fui curiosa por saber mais, curiosa por entender o ambiente de negócios, o ambiente macroeconômico, não só aquilo que era específico da minha função, mas um olhar para frente, um olhar além do que era da função. Um olhar muito para a empresa, para a sustentabilidade da empresa, para o crescimento. E aí as coisas foram acontecendo espontaneamente. Então, a primeira vez que eu fui promovida a gerente foi uma surpresa, né? Eu jamais esperava aquela promoção. Acho que hoje não devia ser assim. Acho que é melhor você planejar, pensar, desejar, né? O meu foi um acaso e, nossa, tô na função de gestão e aí comecei a fazer uma evolução, acho que daí um pouco mais planejada e estruturada de carreira. Eu considero que curiosidade fez muita diferença. Estudar, informação, leitura, né? Estar sabendo o que está acontecendo no contexto. E eu acho que você tem que colocar o melhor de você naquele tempo. Então, mesmo antes de mindfulness ou qualquer coisa, eu já acreditava que no momento que você está fazendo alguma coisa, você precisa se focar, você tem que estar ali presente, a pessoa tem que te perceber. Eu estou aqui contigo agora, eu estou aqui contigo. Tá chovendo, tenho compromisso daqui a pouco, não importa. Sim, este presença. Momento é dedicado exclusivamente a buscar a melhor mensagem, a fazer a coisa certa, né? A conseguir ter qualidade naquela entrega. Então, eu acho que isso, no decorrer da minha história, fez muita diferença. Perfeito, perfeito. Você me falando, esses dias eu estava lendo sobre nexialismo, que é exatamente isso, que é uma competência que poucos profissionais têm, que é rara, que é olhar todo o contexto, ter essa visão sistêmica e além daquilo que está aos nossos olhos e entender o nexo entre as áreas, entre as atividades, entre os projetos. E isso realmente faz muita diferença na vida dos profissionais. E aposto que na época nem tinha esse termo, esse conceito, e intuitivamente... Mas eu acho que você falou uma coisa muito legal, que é assim, a pessoa ter
esta competência ou não ter. Às vezes, isso que eu estou dizendo, ele é mais fácil para mim. Às vezes, a minha forma de pensar, correlacionar, amarrar as coisas, né? Ou esta curiosidade, ou enfim, capacidade de comunicação, sei lá. O conjunto de coisas podem ser mais fáceis para mim. Não significa que para outra pessoa ele vai ser tão fácil do mesmo jeito, ou ela vai ter uma outra facilidade, uma inteligência mais lógica, ou analítica, né? Eu acho que aí pega um ponto super importante para a carreira, Thaís, Sim. que é autoconhecimento. Autoconhecimento é o step 0. Quem eu sou, o que eu faço bem feito. Como que eu potencializo o que eu já faço bem feito, ao invés de ficar tentando resolver aquilo que, poxa, não é minha competência? O que eu quero? E isso é super difícil de responder. Parece meio óbvio, assim, não né? é óbvio, claro que eu sei, mas sabe mesmo, o que você realmente quer? Exatamente, porque quando você consegue entender bem isso, você consegue usar o teu melhor para isso, né? Eu acho que, no meu caso, eu acabei entrando na área de gestão de pessoas até por um acidente de percurso, né? Qual que é a sua formação? Eu não lembro. Eu fiz pedagogia na universidade, depois daí eu fiz toda a formação em administração. Fiz pós-administração, mestrado em administração. Até para entender o negócio do jeito que você entende. Só porque eu caí nesse mundo, entende? Porque não era por ali que eu iria. E, na verdade, não era nem pela pedagogia. Pedagogia foi uma situação de fazer uma faculdade naquela ocasião onde você não está sabendo muito bem. Eu acho que eu caí ali e aí eu tive a felicidade de encontrar um ambiente que me satisfazia e um ambiente que me completava, onde eu podia usar o meu melhor. E isso fez com que eu desenvolvesse a carreira nessa área. Porque talvez eu fosse me dar muito bem em vendas, né? Talvez eu fosse me dar... Então, a gente é capaz de fazer uma série de coisas, né? Eu acho que você conseguir identificar o que você gosta mais colabora para a sustentabilidade, para a qualidade de vida, para o teu equilíbrio emocional. Então, tudo isso faz muita diferença. Perfeito. E a gente que está no RH há mais tempo, passou por aquela fase onde a gente só olhava para os gaps, né? Então, o plano de desenvolvimento ali era tudo para você trabalhar os seus gaps. E ninguém olhava para os seus pontos fortes e falava, não, vamos transformar você em ninja, naquilo que você já tem de talento, nas suas áreas de talento. Como que você vê hoje o RH nesse sentido? Será que todas as empresas estão presentes mesmo para isso? Você acha que ainda precisa de muita mudança com relação a isso? De passar, de enxergar e valorizar somente os gaps, a entender que o ser humano é multipotencial e vamos trabalhar naquilo que ele é bom e tem espaço aqui para a gente fazer acontecer. Como é que você vê, falando de mercado mesmo? Eu sei que você faz um trabalho super inovador, eu quero ouvir depois como é que é no Ibanks, mas eu quero saber sua visão de mercado, Dani. Eu acho que tem empresas em fases muito diferentes. Sim. Né? Tem empresas que ainda continuam, talvez, com esse olhar mais de suprir gaps, que é um olhar importante também. Sim, não dá para descartar. Não dá para descartar, e não dá para descartar no seguinte sentido, principalmente naquilo que de alguma forma não tem harmonia com a cultura ou com a forma de fazer da empresa. Então, se naquela determinada organização que eu estou, o meu gap, ele é muito contraditório àquilo que a empresa espera, talvez eu esteja no lugar errado. Porque existe, e tudo depende do tamanho do gap, né? Existem coisas que você consegue, tudo a gente é capaz de aprender, mas existem coisas que você vai ter mais facilidade de ultrapassar e de fazer melhor, né? Existem outras que são muito enraizadas na tua forma de fazer, principalmente nesses aspectos de relação com a cultura ou com o jeito de trabalhar daquela organização. Quando o teu gap está por aí, né, ou ele é um gap técnico muito específico para aquela cadeira, provavelmente você está no lugar errado. Então, deveria buscar um outro lugar.
Quando Porque é muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Assim, eu me sinto inadequada o tempo inteiro e não tô tendo força e energia para dar conta desse furo que tem na minha... E quando eu tô me sentindo assim, às vezes eu penso, poxa, de repente eu não vou ter outra oportunidade, eu tenho que ficar aqui. E aí tem pessoas que se acomodam por um tempo muito grande, num sofrimento muito grande, sem dar uma espiada para fora e ver que o universo fora também é enorme e também existem possibilidades. Então esse eu acho que é um ponto. Quando tem um gap que é um pouco mais... ele está ali, ele está presente, mas é alguma coisa que não exige uma transformação muito grande minha para que eu consiga me adaptar àquilo, eu acho super legal, porque é uma evolução. Essa tua capacidade de adaptação, a tua capacidade de resiliência com você mesmo, às vezes, eu acho que aquilo te coloca num patamar legal de inovação. Você tem que estar num lugar que te provoque. Você também não pode estar num lugar só da tua maestria ali, né? Porque aquilo de alguma forma te limita. Então você tem que estar nesse lugar que te provoque. Mas mais chance de você estar no lugar certo. E quando você está nesse ambiente de maestria, ou a própria empresa ou o mercado vão te colocar desafios ou você vai buscar. Né? Porque aí é aquela coisa de você olhar para as oportunidades, ampliar teu escopo e buscar diferenças. Eu acho que tem empresas em estágios muito diferentes no mercado hoje. Acho por isso o autoconhecimento muito importante, para você olhar para o lado e ver, poxa, a empresa está realmente me apoiando no meu desenvolvimento, no ambiente, me desafiando e não me deixando com essa sensação de inadequação que você comentou que essa é matadora, né, Thaís? Sim. Muito desestimulador. Você adoece, inclusive. Uhum. E quando que você acha que é a hora de um profissional, de repente, pedir o desligamento? Falar, não, aqui não vai dar fit para mim, ou começar a procurar um novo trabalho. Quais os sinais, assim, que ele recebe de que é melhor buscar uma outra oportunidade? O desligamento é a última etapa, né? Sim. Ele é o momento em que há uma ruptura. Ali eu divorciei. Né? O Sim. divórcio é a última etapa. Antes eu tenho outras tentativas. Sim. Então eu acho que sempre a pessoa que está mais perto de você é o teu líder, né? Então, conversas francas. Se esse for um líder que te dá feedback, excelente. Pelo feedback dele ou dela, você vai ter a percepção de que você está no caminho ou você está desviando muito do caminho. Soma-se a isso a tua própria percepção, colegas, o feedback do entorno, a tua sensação de, poxa, tô entregando, né? Não é aquela sensação de todo dia sair devendo. A gente meio que sai devendo todo dia porque a gente não dá conta de tudo. Sim. Mas ter a sensação de que nas coisas principais você está entregando. Acho que o líder é a primeira fonte. A segunda fonte é muito a área de people mesmo, ou de recursos humanos, ou se tiver business partner, ou se tiver... Que é você se aconselhar. Que é você, poxa, olha, eu tô sentindo que não tá muito bom. Por onde eu deveria ir? Qual é o caminho? E aí, essa pergunta ela tem que ser genuína. Eu não posso perguntar para você, Thaís, por onde eu devia ir com meu ouvido tampado, cheio de filtros, sabendo que eu vou criticar o que a Thaís for me dizer. Não, tem que ir de mente aberta, escuto, né? E vou processar e vou ver como é que eu trabalho isso. Fui, mesmo assim, acho que não tá dando. Acho que a resposta, tanto a resposta do meu líder, como a resposta de recursos humanos, não foi uma resposta boa, não estou percebendo evolução, eu não me sinto bem, também não pede demissão. Primeiro vai olhar para o mercado. Primeiro me contrata, deixa a gente te recolocar, depois tu pede, com um sorriso no rosto, ó. Exatamente, faz a coisa assim, de forma que você não tenha um arrependimento. A gente teve uma discussão super legal recentemente sobre o assunto do Great Resignation, né? Que aconteceu. Nossa. Um movimento muito grande das pessoas pedirem desligamento. E pedirem desligamento ou porque a pandemia favoreceu muito que você trabalhasse em qualquer lugar, né? Porque você estava trabalhando da tua casa de qualquer forma, ou porque houve um despertar para a qualidade de vida, para um melhor equilíbrio e tal. Na sequência do Great Resignation veio o Great Regret. E o que foi esse Great Regret, né? Foi essa coisa de, pedi demissão,
saí, fui para outra empresa, imaginei que teria um ambiente muito diferente, esse ambiente não era assim tão diferente. Então, critério para avaliar qual realmente é o teu motivador. Por isso que, de novo, volto em autoconhecimento, Thaís. Porque é muito difícil que eu possa dizer, eu estou saindo desta empresa porque a empresa me causou blá, 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 blá. Em geral, talvez você pudesse ter percebido isso antes até de entrar, ou se aquela cultura é a cultura mais adequada para você, porque as pessoas são diferentes, né? Tem gente que critica muito uma determinada cultura, enquanto que outros estão muito felizes lá. Por isso, volta para a questão do autoconhecimento e tenta não tomar uma decisão impulsiva. Exatamente. Né? Faz com cuidado, poxa, estou bem planejado, estou financeiramente bem, quero tirar um sabático e tal. Cuida para não ser uma ilusão, para esse sabático não ser maior do que você esperava. Né? Acho que tem que ter aí um equilíbrio. Não estou dizendo para as pessoas não ousarem, mas estou dizendo para tomar risco com cuidado e com conhecimento. Perfeito, perfeito. Porque a impulsividade, a impaciência, às vezes a pessoa não está bem emocionalmente, a decisão ela acaba sendo uma decisão que difícil de dar certo. Uhum. E nesse sentido, Dani, muita gente está nos assistindo em processo de recolocação, né? E eu atendo diariamente clientes que não dão conta de ficar, de repente, em situação de desemprego. Eu proíbo meus clientes de usar a palavra desempregado. Você não está desempregado, você está em recolocação. Você vai recolocar, você está dizendo para o seu cérebro que amanhã ou depois você já está trabalhando. Isso é muito importante. Mas, às vezes, a pessoa, no desespero, acaba aceitando qualquer oferta de trabalho. Só olha ali a remuneração. E vai para a entrevista, não faz nenhuma pergunta na entrevista, não pesquisa sobre a cultura da empresa, não tenta entender quais são os reais desafios, como que acontece, né? Como que é o clima organizacional e o que o profissional pode fazer, como ele pode observar isso no futuro empregador, como que ele também pode avaliar a empresa que o está avaliando, que orientação você dá, até que ponto questionar o RH, porque tem RH também que não gosta de ser questionado. Já é um sinal. Já é um sinal, não é não. Aqui só eu falo, você não, só eu te pergunto. Você não pergunta que agora tem que atender a próxima pessoa, tchau. Já é um dado, não é? Sim. Bom, perguntar na entrevista é fundamental. Não tem pergunta errada. A pergunta pode ser desde como são as relações aqui, que competências são esperadas de mim. Pode usar algum tipo de exemplo. Pode perguntar quão hierárquico deve perguntar o desempenho financeiro da empresa, deve sim olhar para o site antes, para as publicações, as redes sociais, tem muita publicação na empresa. Como que essa empresa ela anuncia uma vaga? Aquilo diz muito sobre a empresa, sim. Então observar isso com critério. Tem Glassdoor, por exemplo, que você pode olhar o que as outras pessoas estão dizendo sobre aquela empresa e como elas avaliam, ou como até falam da sua própria remuneração. Enfim, eu acho que o fator remuneração ele é importante. Ele deve ser pesado no momento que você está entrando, mas ele não pode ser o único. O fator remuneração... O reward, né, a remuneração ou outro tipo de prêmio, ele é muito consequência, mais do que o passo inicial. Você tem que olhar o contexto. Esse escopo, eu sei fazer isso, eu vou me sentir bem. Pode perguntar sobre o time. Provavelmente na empresa você vai ter oportunidade de ser entrevistado pela área de recursos humanos e vai ter oportunidade de ser entrevistado pela pessoa que vai te liderar. Então, perguntar qual é o estilo, como é que você gosta, o que de fato você espera de mim, qual seria a meta fundamental, a minha principal meta deste ano, né? Porque como eu vou ser medido neste primeiro ano? Eu sei que a partir do segundo ano coisas vão ser diferentes, sim, etc. Não sei como vai ser. Mas e nesse primeiro ano? Como eu vou ser medido, né? Qual a tua expectativa? Acho que você precisa fazer muito isso. É um equívoco tomar a primeira decisão. Por quê?
Porque você não quer daqui a um ano, se você é uma pessoa que não aguenta ficar desempregado, como você disse, ou não aguenta ficar em processo de recolocação. Tem gente que não tem nem pendência financeira, a pessoa está tranquila financeiramente, ela não dá conta e às vezes assim de não ter um sobrenome corporativo. Então, se você é dessa pessoa, você não quer passar por isso daqui a um ano. Então, pensa que é melhor você passar por isso agora, né? De uma forma mais criteriosa. E daqui a um ano você continuar estando feliz naquela decisão que você tomou, né? Do que você, de novo, daqui a um ano está passando por essa situação. Então, acho que pensar numa relação mais sustentável faz bastante diferença. Perfeito. E agora o outro lado, quando chega um profissional, eu sei que hoje você não deve nem fazer mais entrevista, seu time que faz, né? Não dá conta. Mas o que vocês observam num profissional? O que esse profissional tem que ter? Que elementos ele tem que ter para ele ser considerado apto ou para ele ser escolhido num processo seletivo? Tá, então a gente parte da questão de conhecimento e experiência, né? Isso é como pré-requisito. Pré-requisito é para aquela determinada atividade. É uma atividade que requer experiência, então eu vou observar em que momento da trajetória desse profissional ele já exerceu alguma coisa similar que tenha garantido esta experiência. Vou observar, sim, escolaridade, vou observar conhecimento, são fatores que eu vou observar para dar condição de. Uma vez que a pessoa tem a condição de participar, aí eu vou entrar no meu momento de tomada de decisão. Qual é o nível de energia? Qual é o nível de curiosidade? Quanto eu acho que essa pessoa vai se engajar com a minha cultura, com a minha marca? No nosso caso, nós temos um rol de competências ou atitudes que são mais relacionadas a comportamento, que eu vou fazer perguntas que eu vou buscar observar se essa pessoa tem. Eu vou buscar observar se ela cuida dela mesma, se ela conseguiria cuidar de outros. Nossa, que interessante! Sim, autocuidado. Sim, vou observar isso. Pode dar uma palhinha? Que tipo de pergunta vocês fazem? Eu vou perguntar sobre como é que você cuida da sua carreira, por exemplo. Que legal. O que você faz para você mesmo, para o teu desenvolvimento. E daí eu não quero só saber de curso e tal. Vou jogar a pergunta para você que está assistindo. O que você faz por você mesmo, pelo seu autodesenvolvimento, ó? Digita aqui embaixo. O que você faz? Quero ver. Vou mandar um livro para melhor resposta. Vai, ó, por favor, digita aqui o que você faz para o seu próprio desenvolvimento. Legal. Isso, eu vou observar isso. Eu vou observar quão cuidadoso você é na tua história com as empresas nas quais você trabalhou. Eu vou observar a tua curiosidade, inclusive essa questão de perguntas. Que tipo de perguntas estão sendo, essa pessoa tá me fazendo? Isso também será observado. As razões que fazem ela estar conversando comigo hoje. E a razão é importantíssima. Se a resposta foi porque preciso de uma oportunidade de emprego... Por que você quer trabalhar conosco? Porque eu preciso pagar meus boletos estão vencendo. É mais ou menos isso, né? Pode ser que é melhor você encontrar um outro lugar para trabalhar, né? Porque assim, eu quero que você tenha pesquisado sobre a empresa antes. Sim. Que você tenha encontrado ali algo que te preencha naquilo que é o teu propósito. E não importa se eu estou num cargo executivo ou se eu estou num cargo inicial. Aí alguém pode dizer, mas o pré-requisito de experiência para cargo inicial. Gente, eu não tenho. Então, o pré-requisito ele depende da senioridade do cargo. Escolaridade é uma coisa que mudou muito, mas... Eu sou da época de primeira linha. Né? Tipo, eu só quero profissional formado na USP FGV. Não sei se você passou por isso também. Sim. Hoje eu vou te dizer assim, se você for ainda formado na USP e na FGV, você tem que ter o mérito de ter entrado lá, certo? Uhum. Então isso faz também uma diferença. Mas mais do que isso, no aspecto escolaridade, eu vou observar as oportunidades que você teve. Poxa, você tinha todas as oportunidades do mundo para estar na FGV e abriu mão, é um caso. Outro caso, uma pessoa que batalha a vida toda, nunca ia ter a oportunidade de estar no FGV. E pelo contrário, formou numa outra e deu show numa outra.
eu falo muito sobre a pessoa. Sim. Então, quando eu olho essa questão da formação, mais vai me interessar é como você chegou lá. Como você soube aproveitar as oportunidades ou a falta de oportunidade que a vida te deu. Que você lidou com aquela, como você lidou com aquela falta de oportunidade, né? Então, é uma coisa que eu não crio de antemão um requisito, mas eu vou observar como que a pessoa construiu a história dela. E é isso aqui que vai desempatar. Então, toda essa outra parte aqui de tenho escopo, tenho experiência, tenho, né? Eu tenho posições cujo inglês é fundamental. Aí não tem inglês, não dá porque não tem Mas tempo. vocês exigem o inglês para todas as posições? Não, eu achei que era para todas. Não, não para todas. Né? Perfeito. Já fizemos isso, mas a gente entende que dessa forma eu posso não estar sendo suficientemente inclusivo. Né? Então, a gente tem posições diferentes onde a gente não exige. Mas se uma determinada, aquela que você está concorrendo, ela já te disse lá, exijo idioma. Ou ela vai colocar preferencial. No preferencial você já tem uma oportunidade. Não falo, mas olha todo o restante que eu faço. Sim. Né? Olha como eu sou capaz de aprender. Olha em que velocidade eu sou capaz de aprender. Isso tudo faz bastante diferença. E eu acho que a gente tem que perceber muito. Eu entendo, Thaís, que tem uma variação em períodos mais curtos das pessoas mudando de empregos, né? Mas eu tenho que entender o que gera essa mudança, quais são os motivadores. Porque quando eu estou trazendo alguém para dentro, eu também quero que essa minha relação com essa pessoa ela tenha uma certa sustentabilidade. Porque você vai esperar que eu te ensine, que eu te deixe melhor, que eu te deixe um profissional mais qualificado, eu, empresa, né? E eu vou esperar que você esteja aqui com esta qualificação, integrando. Então, a relação recíproca e sustentável, ela também é observada. Sim, até porque vocês investem bastante em formação, em treinamento. Nenhuma empresa quer investir em alguém que vai ficar ali 6 meses, não é sustentável. E você falou no início que você observa também, vocês observam a energia do profissional. Isso todo mundo está relatando, né? Pessoas que estão indo fazer entrevista e demonstram baixa energia. Ou a postura corporal, ou vai mais desleixada. O que você pode nos dizer com relação a isso? Como mostrar que você tem energia, que você está lá, que você faz acontecer? O que vocês observam? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma distinção bem importante, assim, entre o que é do teu perfil e o que é energia. Sim. O que é do teu perfil eventualmente eu sou uma pessoa mais tímida, né? Eventualmente meu tom de voz é um pouco mais baixo. Ou eu sou mais serena na forma como eu falo. Então, quando eu estou procurando energia, eu não estou procurando aquela pessoa super sorridente, super comunicadora, que fala muito rápido. Não vamos confundir. Isso é perfil. E é legal perfil também. Mesmo. Eu iria reprovar, porque eu era muito tímida, né? Falava meio para dentro, mas era um trator para trabalhar. Tinha muita energia, então, não é? Então, eu não posso olhar a energia Sim. por aí, né? Eu tenho que olhar a energia pelas evidências que a pessoa traz do decorrer da sua história. Perfeito. E por quanto ela vai demonstrar a motivação suficiente para engajar naquela função. Brilho no olho é importante? E se você é mais tímido ou menos tímido, o teu olho vai brilhar na hora que você contar, quando você relatar uma conquista, por exemplo, que você teve num trabalho anterior. Ou você é um estudante, tá iniciando lá, tá num processo de estágio, né? É o quanto você demonstrar tua ambição, essa ambição positiva pelo aprendizado, pelo desenvolvimento, etc. Então, eu só não quero confundir isso, porque existe essa coisa de entender que a energia, ela é demonstrada por aquelas pessoas que são muito mais comunicativas. Acho que a gente já quebrou isso, né? Hoje eu já não fico olhando para esta capacidade de comunicação, mas eu vou olhar para a tua capacidade, sim, de articular as tuas ideias, de se posicionar, de se engajar, etc. Perfeito, até porque eu já observei vários profissionais que contratam os profissionais que têm melhor comunicação e não mais qualificado para a posição. E eu
particularmente, nunca gostei de entrevistar vendedor, né? Porque o discurso não é... Eu falava, ó, eu vou fazer umas perguntas diferentes, até para entender um pouco além da comunicação. E nesse sentido, eu fazia muita entrevista por competência, onde você pergunta o que de fato a pessoa fez para ela trazer exemplos concretos. Como que vocês avaliam? Vocês utilizam entrevista por competência, alguma metodologia, mapeamento de perfil também? Usamos a entrevista por competência também, né? Legal. Então a gente busca sempre bastante de evidências de que você já realizou, é capaz de realizar ou tem a condição necessária para fazer determinada coisa. Eu queria voltar num ponto que você falou, da questão de energia da pessoa ir um pouco desleixada para a entrevista, Sim. né? De dar a sensação de que se estivesse ou não estivesse fazendo a entrevista é a mesma coisa. Ou de não chegar pontualmente na entrevista. São detalhes, mas são detalhes importantes. No Ebanks, nós não temos dress code, ou seja, você se veste como você é, porque a gente acredita que você é o seu melhor quando você consegue ser quem você é. Então, eu não estou preocupada se você está vestida com uma roupa social, se você está de tênis e camiseta. Mas eu vou observar o quanto você se preparou para aquele momento. Então, acho que o desleixo ele vem muito mais de quanto eu estou preparada, de quanto eu demonstrei a motivação. É por vídeo, né? Preparei o ambiente Sim. onde eu estou. Me preocupei que eu tenha conexão, que você vai me ouvir, que a luz ela permite que você me veja e tal. Então, esse tipo de se preparar para a entrevista faz muita diferença. Deve ser feito. Eu acho que, de fato, assim, a gente tem que se preparar para tudo que a gente faz, né? Você vai fazer uma reunião, você se prepara. Você tem que refletir antes e ver como é que você vai colocar o teu melhor naquele momento. Nossa, excelente esse ponto, porque diariamente eu recebo relatos de profissionais que, foi fazer entrevista sentado da cama, né? Com o cabelo, assim, bocejando, 11 da manhã e parecia que a pessoa tinha acabado de acordar e não lavou o rosto. Ou daquela pessoa... É quase um desrespeito com quem vai te entrevistar. Da mesma forma que você não quer ser desrespeitado e ficar esperando e ficar, né? Você também precisa demonstrar respeito por aquele processo. Exatamente. O trabalho é um pilar muito importante da sua vida. E você não se prepara para escolher onde você vai trabalhar, para se apresentar, daí a gente fica imaginando, e dentro da empresa, depois que entrar, será que não piora ainda? E são detalhes que profissionais incríveis, às vezes, acabam sendo descartados dos processos seletivos, e às vezes a pessoa nem entende o que aconteceu, né? Então, é muito importante esse tipo de informação que você traz. E hoje as entrevistas estão sendo 100% remotas, Dani? Como que vocês estão fazendo? A gente faz a primeira momento das entrevistas, a gente está fazendo remoto. E depois já... Depois, quando o processo vai evoluindo, aí se a gente está na mesma cidade, porque não obrigatoriamente eu estou na mesma cidade, aí eu tenho um custo para a pessoa, tem um custo para mim de fazer esse deslocamento. E, de qualquer forma, a gente faz uma entrevista final. A gente quer que a pessoa conheça o escritório e tal. Durante a pandemia, muita gente entrou, por exemplo, no Ebanks, que tem gente que não conhece o escritório até hoje. Sim. Né? Porque foi sempre remoto. Hoje a gente já começa a trazer mais presencial, mas as primeiras etapas, elas ocorrem todas remoto. E hoje vocês estão híbrido, estão remoto? Como que está a situação? Hoje nós temos pessoas que são completamente remotas, que são aquelas pessoas que moram em cidades onde não tem escritório do Ebanks ou algum país que não tenha. A gente tem aquele modelo de pessoas que estão completamente presenciais, que são pessoas cuja a função precisa ser presencial, time de facility, segurança, limpeza e tal, que é o pessoal que tem que estar, não tem como fazer sua tarefa online. E a grande maioria dos bankers consegue fazer o trabalho à distância, então a grande maioria é híbrido. Híbrido significa que minimamente 8 dias por mês a pessoa trabalha no escritório. O restante, e aí é quando ela quiser, no horário, na forma como ela quiser. Mas ela tem ali aquele compromisso de ter alguns dias no escritório para a gente se ver, para a gente conversar. E a maioria do tempo ela trabalha também como quiser, se preferir, tá todos os dias. Daí, esse pessoal do híbrido é opcional, ele tem uma regra mínima, que são esses 8 dias mês,
no escritório, mas não tem o máximo. A gente recomenda, pelo menos uma vez por semana faça remoto e tal, organize a tua vida. Mas a gente tem alguns benefícios muito legais de equilíbrio da vida. Então, uma das coisas nem todo mundo é matutino, então a gente não tem essa questão de horário. Nós não começamos todos às 8, ou às 9, ou às 10. E não terminamos todos às 5, às 6 ou às 7. Depende muito de como você é e da forma como você organiza o teu dia. Então, a gente tem essa flexibilidade. A gente tem, além dos 30 dias de férias no ano, a gente tem adicionais a outros 16. Uau, não sabia disso. Sim, que daí não são exatamente férias, são day offs. Então, uma vez por mês, você pode tirar um dia off. Pô, isso é super bom, porque uma vez por mês... se resolve, vai no dentista, faz check-up, isso, né? E sem preocupação, não tem que voltar correndo para o escritório e tal. O dia do teu aniversário é teu, não vai trabalhar. E a gente emenda entre Natal e Ano Novo também dias ali off, sem que sejam considerados férias, né? Para que a pessoa também possa ter ali um feriado estendido. Então, com isso, a gente tem esses adicionais 16 dias no ano, que dão um equilíbrio bem bom, né? É super gostoso, ele te deixa mais produtivo. E a cada 3 anos a gente tem o Restart Month. Então, se você trabalha 3 anos no Ebanks, quando você faz 3 anos, você tem 1 ano para tirar um mês. Nossa, que delícia! Um mês adicional. Então, você pode tirar o teu 30 dias de férias e mais o teu Restart e tirar 60 dias. E aí você faz um mini sabático ali, super se recupera e tal. Então, você sabe que a cada 3 anos você organiza. Tem sido super legal, porque a gente tem visto que o pessoal está tirando o Restart para estudar, né? Para viajar, para sair, tá, né? Não é Ou seja, para se tornar um profissional, um ser humano melhor. Melhor. Então, uma coisa super legal e que dá um equilíbrio muito bom para a vida pessoal também, dá um equilíbrio familiar. A gente tem um cuidado para que isso aconteça bem. Nós acreditamos muito em diversidade, nós acreditamos muito na inclusão de pessoas das mais diversas e por isso a gente acha que tem que ter um ambiente que propicie isso, né? Perfeito. E você está há quanto tempo na empresa? Faço 3 anos agora, 3 em anos. setembro. Em que período? Opa, vai vencer o meu Restart Month. Você vai ter um mês de recesso. Já sabe o que vai fazer? Ainda não planejei. Vou tirar o meu Restart ano que vem. Tá bom. Que tem 1 ano para tirar aí. Mas, e 3 anos atrás já era unicórnio quando você... Não? E como que foi você participar de tudo isso? Sensacional. É um momento de muita alegria. É a gente crescendo, a gente trabalhando. A gente tem, dentre os valores da empresa, a gente tem um que não está escrito em lugar nenhum, mas que é o nosso, talvez um dos mais fortes, que é o Tamo Junto. Então, a gente chegar ao unicórnio foi muito no Tamo Junto. A gente trabalhou junto, a gente sabia que precisava alcançar um determinado nível de crescimento para isso e tal. Foi sensacional. Eu acho que a gente conseguiu reverter muito do benefício. Sempre que a empresa cresce, né, que ela se torna mais saudável, né, financeiramente, que ela tem mais condição, se reverte muito para as pessoas. Então, se reverte muito na tua condição de desenvolvimento, no teu tipo de oportunidade. Se a empresa está internacionalizando, poxa, olha que abertura que isso te dá, né? Mas eu estou numa área que não é. Não importa, porque você vai interagir com pessoas, né, que provavelmente estão envolvidas com essa internacionalização, que estão olhando uma perspectiva maior. Então, sempre que a empresa cresce, eu acho que tem um efeito muito positivo no crescimento das pessoas. Perfeito. E o que vocês fizeram de comemoração quando... Unicórnio? Unicórnio. Conta os bastidores, como que foi os detalhes da festa? A gente, por muitos anos, a gente teve uma festa chamada Circus, que é uma festa, faz parte da cultura da empresa, né? E nós anunciamos o unicórnio nessa festa. Então, nossa, arrepiei aqui. Sensacional. O nosso CEO subiu num palco muito lindo, fez o anúncio aí, entraram... Acho que uns 20 unicórnios numa fantasia muito linda, muito colorida. E a gente fez uma alegria com todo o pessoal, assim. Falamos muito do que aquilo significava, mas celebramos muito. Celebramos por horas ali, né?
foi muito legal, Poxa, assim, a forma como a nossa, gente fez. eu acho que é um marco na carreira, assim, Nossa, sensacional. que é inesquecível, passar por isso. Acho que a sensação é de que seu filho cresceu, né? Seu filho debutou, se formou, sei lá, um marco mesmo na carreira que é inesquecível. E Dani, agora papo aleatório. Eu não sei o quanto você lê, mas se você fosse indicar um livro aqui pra gente, aquele livro que qualquer pessoa pudesse ler, que livro seria esse? Ah, meu Deus, não sei. Não sei, eu gosto de muita coisa muito diversa. E eu acho que eu não vou indicar um livro, Thaís. Acho que o que eu vou dizer é assim: para você se desenvolver, você não precisa fazer leituras só técnicas, sabe? Assim, concordo. Acho que aquilo Super é cansativo, é estressante, tal. Eu, por exemplo, gosto de poesia, gosto de contos, eu gosto de coisas assim que você possa estar lendo e aquilo te coloque, te abra perspectiva. História, filosofia também abrem perspectivas. É gostoso, é conhecimento diferente. Acho que para a gente ser mais competente, para a gente ter mais condição de encontrar soluções e fazer essas conexões que são importantes, a cultura geral é fundamental. Então, ler muito, ouvir muito podcast. Eu entrei no carro, liguei o podcast. Sério que você Na hora, podcast addict? Total. Que legal, não sabia. E depende do meu astral. Sim. Se eu quero uma coisa mais leve, eu vou ouvir um podcast gostoso de bate-papo sobre a vida, sobre qualquer coisa assim. Se eu quero... agora, por exemplo, tem tanta coisa acontecendo no mundo, pequenos conflitos que a gente está vendo na Ásia, conflitos na Europa e tal. Se eu quero entender mais disso, eu vou buscar esse tipo de podcast. Se tem uma situação política que acabou de acontecer, eu vou buscar aquele que me atualiza, porque tem podcasts de 20, 30 minutos que te atualizam sobre o que está acontecendo, né? Trazem lá um especialista e vamos falar daquele determinado assunto. Então, eu acho que varia muito conforme o meu astral. Eu entro no carro, abro lá os podcasts que eu sigo. O que você segue de podcast? Quero saber os seus podcasts. Vou seguir eu também. Sigo os que todo mundo segue. Eu sigo o Café da Manhã, da Folha, eu sigo do Estadão, eu sigo Mamilos. Sim. Eu sigo alguns americanos daí muito de recursos humanos, de soluções. E eu acho que pratico um monte meu inglês. Sim, isso que eu ia dizer. Porque aí eu vou vendo os podcasts em inglês, acho muito gostoso. Esse eu vou pedir dica depois, pra você passar pra mim, esses de RH. Te passo todos. E da Folha, saiu agora aquele da Casa Abandonada, que era um podcast, um documentário, mas aí um documentário com um pouquinho de mistério do que acontecia, o que vem, que você fica curioso pelo próximo episódio. Que legal. Né? Então também escuto isso. E desses tem vários que você meio que acompanha uma história. Então é o que eu te disse, depende muito do meu astral. Que legal. E virou, até pelo seu olhar, pela sua expressão, que eu vejo que é um momento de prazer quase que você tem dentro do carro, né? Hoje eu vou disso. E bota lá. E há um tempo que talvez você não fizesse nada, ouvisse música, ficasse ali reclamando do trânsito, da chuva. Escuto. Às vezes até pra cozinhar, por exemplo, sempre gostei de colocar uma música. Abre um vinho, coloca uma música e começa a cozinhar, né? Sim. Agora, às vezes, eu abro um vinho, coloco um podcast, começo a cozinhar e vou escutando ali dos diversos temas. E se não me agrada, mudo na hora tudo também. Bem. Vou lá, mudo, testei, tentei seguir aquilo. Mesmo esses que eu te comentei, tem uns episódios que eu não gosto. Vou lá, mudo, pulo, busco outras alternativas. Perfeito. Sabe que eu também adoro. Eu sou muito auditiva. E eu lembro que eu trabalhava na Universidade Positivo e eu morria de preguiça de ler. E eu me sentia muito culpada, porque eu falava assim, cara, eu tô nessa universidade com essa biblioteca enorme e eu não consigo me concentrar. E eles me colocavam na época que eu era muito tímida para dar entrevista na TV, muita entrevista até para os alunos de jornalismo que a gente tinha que dar, e de temas que eu não conhecia e tinha preguiça de ler. E foi bem na época que tinha começado assim o YouTube. Daí eu entrava no YouTube,
E eu vi assim, quem publicou livro sobre o assunto, porque também não tinha tantos youtubers. Daí eu ia no YouTube e começava a ouvir as entrevistas dos autores de livro. E daí eu aprendi, daí eu falei, gente, eu tô sabendo. Daí eu ia e falava, nossa, eu falei super bem. Daí me deu luz para eu começar a ler. E daí eu entendi que eu sou auditiva e que eu aprendo melhor ouvindo. Então, isso foi um marco na minha carreira, que talvez eu tivesse até hoje lá paradinha, me chicoteando, porque eu tava com preguiça de ler. Isso me deu até mais conhecimento para eu avançar nas leituras. E eu ouço, às vezes, audiolivro também. Então, eu coloco... Agora não dirijo pouco, porque eu trabalho em casa. Eu sinto até falta desse momento no trânsito, sabe? É um momento bom, né? É um momento bom, porque acaba que daí, às vezes, encar na agitação e tal, passa batido. Mas era bem legal esse período que eu conseguia também ouvir os livros dirigindo. Então, acho que você achou uma estratégia muito legal, porque a gente não precisa fazer aquilo que nos dá desconforto. Tem caminhos. Sim, então, né? Se você pode puder ser prazeroso. fazer com prazer, isso, muito melhor. Então, assim, encontre o teu caminho. Né? Veja o que tem de bom lá, converse com as pessoas, troque uma ideia. Foi alguém que me introduziu alguns anos atrás o podcast. Ele me disse, eu sempre escuto. Eu disse, quer saber? Não estou escutando, vou testar. Sim. Nossa. Viciou. Total. Então, é muito, né? Perfeito. Ô, Dani, pra gente finalizar... O que você deixa, assim, palavras finais, assim, de orientação para quem está buscando um novo trabalho? Às vezes aquela pessoa que está mais deprimida, que não vê uma luz no fim do túnel, que está cansado de receber não, que investiu tanto na carreira e não está conseguindo se posicionar, conquistar um novo trabalho. Que tipo de mensagem, o que você deixa de mensagem para esse público? Bom, quando você não está trabalhando e você precisa se recolocar, o teu trabalho é se recolocar. Então, se você encarar isso de uma forma um pouco mais estratégica, né? O tempo que eu gastaria num trabalho, eu gasto na busca por outro. Quando eu estou levando um não, esse não é para Dani, né? Esse não é para o conjunto de coisas, porque às vezes você até tem as competências, mas você chegou no timing errado. A empresa passa por diversos momentos, né? Tem momentos que está contratando mais, menos, etc. Às vezes você errou o timing. Então, não leva aquele não para o teu pessoal. Foi um obstáculo de venda, como se fosse um vendedor. Teve um obstáculo, não vendia ali. Eu vou buscar outra alternativa. Então, conectar. Poxa, escuta o teu material, te procura, lê, entende por que isso é legal. Porque você começa a pensar formas diferentes de fazer. Não é uma vergonha estar desempregado. Então, quando a gente fala de network, é você ter a liberdade de falar para as pessoas, estou buscando, preciso, né? Quero encontrar alguma coisa assim, me ajuda. Contatos se você tem. É muito ruim mandar uma mensagem fria no LinkedIn? Talvez algumas pessoas interpretem mal, talvez outras não. Então, sei lá, de 10 que você mandou, 2 responderam? Tá ótimo. Poxa, tá super bom. 1 respondeu, tá bom também. Né? Claro que você não vai ser inconveniente. Então, você ter esse cuidado. Né? E, poxa, sentir que o que eu quero eu não estou qualificado, aí é a tua hora de perceber que talvez você tenha que dar um passinho para trás, o que também não tem problema, para que você possa dar outros passos para frente. Então, ter essa percepção. Então, eu acho que, gente, fora de cogitação desistir, cuida de você, ou seja, quer uma energia de manhã, levanta e dá uma caminhada primeiro, né? Toma um café bom e aí vai trabalhar. Sim. Qual é teu trabalho? Procurar trabalho, né? Perfeito. E aí vai em frente. Perfeito, Dani, gratidão por você ter vindo, gratidão pelo seu tempo, pelo seu excelente conteúdo. Nossa, aprendi muito, você me deu uma aula aqui. Eu digo que toda vez que eu venho gravar e fico gravando podcast é como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação, mas hoje a aula foi realmente sensacional. E você aí, que a gente sempre fala uma palavra no final, ó, #sensacional. Hoje a palavra é minha. Para eu saber que você veio até aqui, digita para mim, ó, sensacional. Quero ler o seu comentário. E Dani, gratidão, que você precisar, a gente está à disposição também. Um beijo para você que esteve aqui e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.